Quero saudar os irmãos na graça e na paz de Jesus, amém? Amém. Esse aqui é o Fernando, o nosso filho do coração, e hoje nós vamos compartilhar com os irmãos, compartilhar com a igreja a história do Fernando, quando começou, o que Deus fez na nossa vida, e hoje nós estamos realizados, porque sabemos que o Senhor tem ajuda na nossa vida. O Fernando, senta na cabia, ou quer ficar aqui? Quer ficar aqui, tá bom. Irmãos, tudo que nós vivemos com a história do Fernando, a gente tinha certeza que Deus, Ele tinha um propósito. Nós sabíamos, tudo que nós passamos, até chegar ao dia de hoje, nós sabíamos que Deus tinha propósito. Com a nossa paternidade, a maternidade, nós sabíamos que Deus ia usar um dia, como hoje nós estamos aqui, quando o pastor Richard fez o convite, nós sabíamos que Deus tinha um propósito para alcançar os corações, e esse é o nosso desejo nessa noite. E quando nós estávamos passando esse processo, eu comecei a pensar de tudo que a gente estava vivendo, eu comecei a elencar alguns propósitos que Deus tinha. E o primeiro propósito que eu vi que de tudo que nós passamos, foi o propósito da gente conhecer mais Deus. Essa trajetória começou mais ou menos ali em 2011, até chegar ao nascimento do Fernando. Nós tivemos um momento de nos aproximar muito de Deus. Nós nos juntamos juntamente com a nossa família, nós começamos uma jornada de oração, 3 horas da manhã, a gente começou a chamar os irmãos para começar a orar pela vida, do que Deus tinha fazendo com a nossa vida, para a gente pudesse conhecer mais Deus, e hoje a gente percebe como que foi importante esse momento de oração, onde a gente pôde conhecer mais e mais de Deus na nossa vida. Teve um momento também, um momento de muita tribulação, que depois a gente vai contar com certeza aqui, que a gente teve uma noite que nós passamos de hora e hora orando, pedindo a mão de Deus, pedindo a ação de Deus sobre a nossa vida. Então foi um momento que a gente pôde conhecer muito mais Deus, muito próximo da gente. Uma coisa também que aconteceu, que eu percebo que foi um propósito de Deus, para a gente pudesse ter uma empatia maior com aqueles que têm um problema, aqueles que não conseguem engravidar, a questão da adoção. Às vezes, irmãos, a gente não tem dimensão do que passa no coração. O pastor está falando aqui daquele que lança flecha, do arqueiro. Eu muitas vezes queria ser o arqueiro, mas eu não tinha, eu dependia da graça de Deus. Chegava um momento na minha vida que eu não queria ser mais flecha, e o Fernando chegou na minha vida, eu tinha 43 anos, então já não me sentia, eu não era arqueiro e nem flecha. Então eu me sentia perdido, e só sabe isso quem passou, e Deus, Ele, nesse tempo todo, Ele pôde encher o meu coração, o coração da Renata, de empatia, de saber aquilo que está passando. Quem nunca passou por isso não sabe, a dor de passar o dia dos pais, passar o dia das mães, e você não ter um pequeno para você abraçar, é muito dolorido. E a outra coisa que eu pude perceber como a gente pode ser usado na vida dos nossos irmãos. E essa semana eu passei uma experiência muito interessante, que eu pude perceber como que a gente pode abençoar os irmãos através da nossa experiência. Deus, Ele permite que a gente passe algumas experiências para a gente abençoar outras pessoas. Tem um rapaz na Vila Margarida, ele é viciado no álcool, ele bebe muito, e eu começo a conversar com ele, e ele fala assim: pastor, é fácil para o senhor não tem o vício, o senhor não depende da bebida. E eu sempre tento conversar com ele, e ele vira para mim e fala assim: pastor, o senhor não sabe, porque o senhor não tem o vício. Aí eu fiquei pensando como fazer com ele, aí eu lembrei do vídeo do pastor Arlen Mafra. Ele esteve aqui, ele foi dependente. Aí nessa semana eu falei para ele assim: eu vou trazer um vídeo que vai falar muito do seu coração. Aí na quarta-feira eu estive lá, eu peguei um data show, peguei um computador, coloquei na frente, eu e do lado, a tela ali, ficou eu e ele. Ele começou a ver a história, ele começou a se identificar com a história. Poxa, esse camarada, ele teve 7 anos dependente do vício, ele teve nas ruas, ele teve passando por um monte de lugar e não foi tratado, e ele começou a se identificar com aquela história, e tanto que no final de semana ele não bebeu. Por quê? Porque a experiência do pastor Arlen Mafra pôde falar com ele. E nessa noite, nós vamos compartilhar a nossa experiência pessoal com você. De repente você conhece alguém que possa ver depois o que nós vamos falar aqui e que possa abençoar. Eu queria ler um texto
é muito conhecido, é Jeremias 29, verso 11. Muito conhecido por nós, o texto diz assim: porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bênção e não de mal, para lhe dar um futuro pelo qual anseio. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, Deus, como canais do Senhor na vida da tua igreja, na vida daqueles que carecem, ó Deus, que não tem um pequeno, uma pequena para abraçar, ó Deus, que sofre tanto, ó Deus, que falta a Deus a paternidade, a maternidade. Ó Deus, eu peço que através da nossa vida, através da minha vida, a vida da Renata, o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa renovar a força dos nossos irmãos. Que seja, Deus, um vigor nessa noite, para que eles possam olhar e saber que o Senhor tem plano de paz para nós, para a tua igreja. É que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós nos casamos em 2000, no ano 2000. E quando nós casamos, eu tinha uma sobrinha, ela tinha 3 anos. Eu era louco por ela, eu era muito gridado com ela. Então era natural a gente pensar no casamento e logo eu ter uma criança, ter um filho. Eu era muito vidrado. E nessa época também, a gente começou a pensar sobre o casamento e tudo. Eu comecei a ter assim, essa convicção profundamente no meu coração que assim que a gente casasse, a gente poderia ter uns filhos, né? E essa questão da adoção, ela nem passava próximo do meu coração. Por quê? Porque durante a minha infância, teve um garoto que morou lá em casa. Ele morou durante 10 anos lá na minha casa. E assim, os meus pais, eles não tiveram muita sabedoria para lidar com o garoto. E aí, como a gente não era criança, a gente embarcava na ideia dos meus pais. E aí a gente teve uma ideia muito negativa, a questão da adoção. Na verdade, assim, era uma ignorância dos meus pais. Isso aí passou para a gente também. Então, de forma nenhuma, eu pensava a questão da adoção. Então, nós casamos em 2000. E aí na minha cabeça, eu tinha os planos, né, de ser logo pai. E a gente percebe no texto aqui que Deus ele tem planos e não era esse plano que ele tinha para a gente. E aí nós casamos em 2000. Só que nessa época, Renata, ela também estava estudando, fazendo faculdade. Depois ela vai contar um pouquinho da história dela. E nesse momento também eu estava estudando para um concurso. E eu estava muito dedicado a esse concurso. Então essa questão de filho, assim que nós casamos, ela meio que apagou. Porque eu comecei a me dedicar ao concurso, Renata também. E aí eu fiz esse concurso no ano de 2001, 2002, 2003 eu vim para Campo Grande. Né? Final de 2002 nós estávamos aqui em Campo Grande. E aí chegamos aqui em Campo Grande, conhecemos alguns amigos, né? Inclusive um amigo que veio comigo de Salvador, e já era casado, já tinha um pouco mais de experiência. E um dia a esposa, conversando com a Renata, falou assim: olha só, se vocês não pensam em ter filhos agora, então você não é muito bom você tomar um anticoncepcional há muito tempo, porque pode prejudicar a sua saúde, e aquele negócio que nós já conhecemos. E aí, assim, como a gente parou e falou assim, vamos ver o que vai acontecer. E aí não aconteceu nada. Então nós já percebemos que tinha alguma coisa errada entre nós, né, como casal. Mas o que aconteceu? A gente estava muito envolvido com a igreja. Aí depois ficamos junto com o pastor Christian, né, ele era líder dos adolescentes. Nós ficamos muito envolvidos com a igreja, então a gente não tinha muito tempo com essa questão de filhos. Aí ficamos aqui até 2009. Eu fui transferido para Marabá. Fui lá para Marabá, 2009, final de 2009, fiquei 2010, 2011. Aí nós tínhamos 11 anos de casado. E aí já começou a brotar no nosso coração o desejo de ser pai, de ser mãe. E algumas coisas começavam a nos incomodar. Essa questão de você vir no culto do Dia dos Pais. Como meu pai não era cristão, não é cristão, ele nunca estava na igreja, então eu não me sentia, né, ter um pai para abraçar. Eu, média ali dos 40 anos também, já não me sentia muito filho. Então eu ficava meio perdido nessa situação a respeito de pai. E às vezes, uma coisa também que machucava era a brincadeira. Brincadeira de algumas pessoas, brincadeira dentro da igreja. Às vezes, irmãos, a gente quer ser engraçado. E aí, não vai acontecer nada não. Pô, mas vai ficando para trás. E por aí vai. Irmãos, como que isso machuca?
como que isso machuca. E às vezes a gente quer ser muito engraçadinho, quer fazer o pessoal rir, mas isso machuca demais as pessoas. E isso começou a incomodar a gente, incomodar. E aí, em 2011, nós começamos um tratamento lá em Marabá. Começamos alguns exames. Aí eu fui transferido para Niterói, eu fui trabalhar no hospital militar. E nesse hospital militar, comecei a conhecer alguns médicos. Tinha uma ginecologista que também ela tinha problema para engravidar. E aí comecei a conversar com ela. Ela falou assim, eu vou te indicar um médico para que você possa caminhar junto com você. E assim foi. Aí nós pegamos todas as nossas moedinhas. Esse é um processo muito caro, emocionalmente, financeiramente. Então nós pegamos tudo que a gente tinha. E no meu coração era assim, meu coração é o coração da Renata. Eu vou fazer o que eu posso. E depois, se não conseguir, vou entregar nas mãos de Deus. Mas o que está no meu alcance eu vou fazer. E assim nós fizemos. Conhecemos o médico, começamos a fazer o tratamento. E aí teve a fertilização, que negócio todo. Aí, ao final do processo, 6 óvulos fecundados. E aí teve a primeira implantação. Aí não deu nada. E nesse momento o médico falou assim, olha só, do jeito que aconteceu, não tem como eu dizer o que foi. Até porque é divino, não tem como o médico chegar. Aí ele falou o seguinte, aí tinham 4 óvulos, ele falou o seguinte, olha só, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma evolução fora, só que tem o perigo desses óvulos todos se perderem. Vamos fazer? Eu falei, vamos fazer, é o Senhor que manda, o Senhor é o médico. E aí nós começamos a orar e falar assim, Deus, que se for para dar certo, que os ovos cheguem ao final, sejam plantados. Mas se não for, Deus, que percam os 4. E nós começamos a orar. Aí havia o descongelamento no final de semana. Na segunda nós ligamos, 2 óvulos vingaram. Aí o nosso coração acendeu. Porque nós pedimos tanto para Deus, para que pudesse vingar, e ficaram 2 óvulos. E aí houve a implantação. Aí implantou os óvulos, aí tinha um processo de 9 dias, esperamos passar os 9 dias, a Renata fez o beta, deu negativo. Aquilo já foi uma facada no meu coração, era a esperança que a gente tinha, a esperança que eu tinha. Mas aí Renata, inclusive ela fez o exame lá onde eu trabalhava. Aí Renata, naquele momento, ela foi muito tranquila para casa. Aí eu fiquei no trabalho, ela foi para casa, aí ela chegou em casa e tal, eu cheguei depois, volta ali de 1 hora. Aí ela falou assim, vamos fazer o exame quantitativo, porque o que nós fizemos no trabalho era só positivo ou negativo. Aí fizemos quantitativo. Aí quando fizemos quantitativo, deu beta 20. Então existia a esperança de estar grávida. Aí fizemos no sábado, dia 20. Quando fizemos na segunda, deu 90. Aí ligamos para o médico, o médico falou assim, está gravidíssima. E aí Renata já começou a sonhar. E o homem é mais devagar nesse negócio. Renata às vezes ficava me cobrando, mas o homem é mais devagar. E aí continuamos a fazer o exame, o beta, começamos a fazer. Aí quando passou 1 semana e meia depois, ela teve um sangramento. Nós ligamos para o médico e o médico falou assim, você tem que fazer o exame novamente. Aí ela fez o exame novamente, foi mais ou menos que numa sexta-feira, e no sábado teria o resultado do exame, no sábado por volta das 18 horas. E aí 18 horas, 19, 20, 21, e a gente já desesperado, 22, 23, e aí Renata pegou o telefone, nós morávamos numa casa que era um duplex, ela foi lá para cima e ligou para a clínica. E naquele momento eu me ajoelhei e falei assim, Deus, toma conta da gente. O Senhor sabe, toda a nossa esperança nós colocamos, que nós queremos ser pais, né? É o nosso desejo. Então, Senhor, abençoe, coloca a mão. Aí quando Renata pegou e ligou, falou assim, deu negativo. Irmãos, assim foi como uma faca no meu coração. Aquilo ali foi dolorido demais. E aí assim, a gente, não sabia o que fazer. E aí nós falamos assim, essa questão da fertilização é muito caro, a gente não tem mais recurso e emocionalmente. E aí começa uma nova fase da nossa história, que aí Renata vai começar com vocês. Alô. Gente, Marco está falando, vai passando um filme na cabeça, né?
Nesse dia era a véspera do Dia das Mães. Ele já tinha até comprado um presente, que ia ser meu primeiro Dia das Mães. Então, eram muitas expectativas que estavam sendo frustradas. Eu tenho um caderninho aqui, que eu tenho um relato desse tempo, desses dias. E aí eu vou continuar exatamente de onde ele parou aqui. Vou ler só um pedacinho. E hoje faz uma semana que reagiu um pouco, mas o nosso final de semana reagiu um pouco mais, porque no final de semana tinha uma feira missionária na igreja e a gente iria participar. Mas essa dor não passa. Tenho certeza de que Deus está no controle, que tem o melhor. Tudo isso que as pessoas nos falam, às vezes até como um clichê, porque só quem vivencia sabe que dor é essa. Chega a ser física. Meu coração dói mesmo. Até a taquicardia tenho sentido. Enfim, por isso estou escrevendo, para ver se diminui, para ver se há um pouco de consolo em desabafar. As pessoas nos cobram por uma postura de sermos fortes, bola para frente. Mas é o meu tempo de dor. E eu sei que Deus é fiel, eu sei que Ele é misericordioso e só Ele compreende essa dor horrorosa. Nossa oração hoje tem sido por discernimento. Vamos esperar um pouco mais? Vamos entrar na fila da adoção? O que Deus quer da nossa vida como postura? Não sei, está tudo muito confuso ainda. Creio no milagre da gravidez e também no milagre da adoção, que é nos encontrarmos com alguém que Deus já preparou para mim. Enfim, é isso, é tempo de dor, tempo de esperar. Deus tem nos falado que nos guia no escuro e que tem pensamentos sobre nós, pensamento de paz e não de mal. Aí eu coloco assim, aguardando, 2014 promete. E Fernando nasceu no final de 2015. Então, assim, uma das coisas que o Marco falou sobre aprendizado, na primeira fertilização, eu estava em repouso na casa da minha sogra, e aí eu senti muito Espírito Santo naquela expectativa, se vai dar positivo, era um repouso praticamente absoluto, ficar deitada lá. E aí eu senti o Espírito Santo falando no meu coração, perguntando assim, você me ama? Porque eu tinha muito temor, aprendi até com a França, tinha muito temor de falar que amava a Deus, sem realmente saber se amava ou não. Sabe aquele temor de você ficar cantando, eu te amo, eu te amo, te amo. Será que eu estou disposta a pagar esse preço? E aí eu falei para Deus, eu te amo, Senhor. Eu te amo e eu vou te amar, com filhos ou sem filhos. Quando eu fiz essa oração, eu falei, nunca mais agora eu vou ter filho. Porque agora eu já falei para Deus que eu amo a Deus e que vou amar. Então, assim, a nossa carne, a nossa mente é muito doida, assim. Como o salmista falava assim, Salmos 42:5, era assim, por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei. Gente, eu repeti esses salmos para minha alma, eu falava mesmo, porque às vezes eu chegava a gritar para minha alma, espere em Deus, pois ainda eu louvaria. E a adoção para mim, diferente para o Marco, sempre foi uma possibilidade. Eu era aquela menina com 15 anos na igreja fazendo coreografia. Eu lembro daquela música, meu Deus é o Deus do impossível, faz da estéril mãe de filhos. Eu sempre soube que seria mãe. Então, para mim, se não fosse biologicamente, seria pela adoção. Era muito bem resolvido para mim. Eu tenho ainda, né? A questão do ovário policístico. Então, na adolescência, quando eu descobri, eu já imaginava que teria problema. E beber um pouquinho de água. E por ser da área de saúde, então também assim, já sabia que alguma coisa tinha. Mas a gente assim, eu não sentia aquela necessidade. O Marco falou, quando eu conheci ele falava muito de ter filho. E quando ele falava de ter filho, me apavorava, porque eu tinha 20 anos quando eu casei. Conheci ele com 18. Ele falava que queria casar e ter filho. Eu falava, misericórdia. Aí uma das coisas que eu fiz, Senhor, se esse homem é para mim, muda o coração dele. Porque eu não estou pronta para ser mãe, e eu quero ser mãe com 30 anos. Então, quando eu saí daqui de Campo Grande, que eu já tinha terminado a faculdade, aí eu saí, eu já queria terminar a faculdade grávida, na minha cabeça era assim, vou sair daqui de Campo Grande grávida, e vou ser feliz, e assim não aconteceu. E aí começa essa questão da adoção, depois do tratamento, depois de todo esse sofrimento. Uma outra situação que eu aprendi nesse processo, primeiro foi que eu amava a Deus, e o segundo é me compadecer dos outros, como o Marco falou, ter empatia. E eu vi assim que não era só uma questão em relação às pessoas que não puderam ter filhos. Nesse processo estava comigo 2 meninas que tinham mais de 30 anos e estavam solteiras. E, gente, assim, a gente vivenciou muito essa questão da dor junto. Sabe, às vezes a gente, como igreja, a gente não tem sensibilidade à dor do outro. E aí, está solteira ainda? E aí, você não casou ainda?
Ah, não vai ter filho, já estão 40 anos, você não tem filho. Então, assim, essas coisas são muito difíceis, a gente precisa se atentar a isso. Há pouco tempo, a Rebeca Nemer, que é casada com Paulo César Baruch, ela gravou uma live sobre isso, falando, gente, cuidado com a brincadeira, cuidado com o que você fala, cuidado com as falsas promessas, que às vezes você tem o desejo que o irmão tenha filho, mas não quer dizer que o seu desejo que o Senhor vai dar um filho para ele biológico. Então, a gente precisa se conscientizar disso, que Deus tem o tempo dele, o tempo de dor. Às vezes a gente estava falando para alguém, o Marco falou assim, a gente só tinha 2 opções, meio que chutar o balde, né, ou seguir em frente. Eu falo, não, chutar o balde nunca foi uma opção. A gente sempre soube quem Deus era, que Deus era misericordioso, que Deus era soberano, e aí Deus ia nos guiar naquilo que Ele tinha para a gente. E a igreja, com todos os defeitos, com todas as situações, foi o lugar onde nos acolheu. Eu lembro que essa vila missionária, o Marco era líder de missões lá na igreja. Eu fui acabada, mas eu estava lá, trabalhando. Eu lembro um dia, um momento de oração, que estava cantando as músicas da época, era assim, aquela da Gabriela Rocha e o Thales. Eu não tenho nada, nada. Eu chorava. Teve um dia, após esse aborto, que se as meninas não me segurassem, a impressão que eu tinha que eu ia cair. Mas vieram as meninas da igreja, assim, minhas amigas, me abraçaram, uma de um lado, outra do outro, outra nas costas, assim. Então, gente, a igreja é esse lugar de cura, é esse lugar que a gente está aqui para ser canal de bênção, é esse lugar aqui que Deus traz cura ao nosso coração. E aí Ele me ensinou também isso, a estar no momento certo, na hora certa e no meio do povo de Deus. É no meio do povo de Deus que acontece a cura. Eu lembro também de outra situação, a igreja que eu estava, uma igreja batista também, e ela não tem o costume assim de palavra de revelação e tal. E aí a gente, no momento também desse de oração, e sempre lá na frente. Gente, se você está passando por um problema, quando voltar a ter, né, as orações, não tenham vergonha de vir ao altar. Às vezes a gente tem vergonha de vir ao altar. Ai, não, o que fulano vai pensar? Não importa. Eu me jogava lá todo domingo, se bobear, estava lá. Se fosse para ajoelhar, estava lá, me ajoelhando. E aí, num dia desse, o pastor orando, eu senti algo muito forte no meu coração que eu não sabia o que era. Nós voltamos no nosso lugar, o pastor, no final do culto, falou assim, eu nunca fiz isso com ninguém. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas Deus colocou algo muito forte. Está chegando o tempo de vocês, da maternidade e da paternidade de vocês. Eu não sei quando vai acontecer. Gente, isso não demorou, acho que 5 meses, né, Mar? Não demorou 5 meses e o Fernando já estava com a gente. E aí, a questão da adoção... Como a gente viveu em Marabá, o contexto social do norte é assim. Eu trabalhei no hospital e muitas mulheres, às vezes no hospital mesmo, quando a criança estava na UTI neonatal, elas abandonavam aquelas crianças na UTI neonatal, davam o endereço errado e sumiam no mundo. Isso era muito comum. O que eu vou falar é assim, eu quero explicar para vocês o contexto da situação do norte, mas eu não estou fazendo assim, incentivando a ninguém a fazer o tipo de adoção que a gente fez. O tipo de adoção que a gente fez é a adoção consensual. Tem 2 tipos de adoção que eu vou explicar assim. A adoção normal, que você vai lá, entra na fila, que inclusive a gente está de novo, está entrando no processo. Já estamos pré-grávidos. Aleluia. E tem a adoção à brasileira. O que é a adoção à brasileira? Que é muito conhecida aí. A pessoa vai no lugar que tem essa situação, que tem uma pessoa numa situação de vulnerabilidade, pega essa criança, registra com o próprio nome e vai embora. Nosso tipo de adoção não foi esse tipo. Foi que a mãe biológica, ela consentiu em nos dar o Fernando. Esse tipo de adoção já tem sido discutida nos Estados Unidos, já é assim. Aqui ela está em processo, assim, a ministra, inclusive, Damares, está lutando por isso, para que isso seja uma realidade, mas ainda não é regulamentada. Então, o que a gente fez? A gente foi lá no Pará, adotou, a gente soube dessa mulher que queria, que já era o 6º filho, e que ela tinha o desejo de doar, porque ela não tinha condições, e nós fomos até lá, e encontramos nosso tesouro maior, nosso presente, né, filho? Então, assim, é adoção consensual. Eu sempre falo que não é um processo, como a gente estava num processo de oração, um processo de busca, a gente teve certeza de que Deus estava nos direcionando. Então, assim, a gente não aconselha ninguém, é algo muito complicado, é muito complexo, é muito arriscado, a gente não aconselha mesmo, e hoje a gente meio que paga o preço dessa situação. Por quê? A gente, depois que a gente encontrou com o Fernando, a gente trouxe ele, a gente entra com o processo de adoção, e aí durou 3 anos o processo para finalizar, Fernando hoje já com 4.
Então, assim, é um processo doloroso, é um processo que, se você não tem certeza de que Deus está no controle, não faça. Eu não aconselho ninguém mesmo, eu gosto de deixar isso bem claro, porque a gente sempre quis que as coisas estivessem claras. Eu quero que a história do Fernando seja contada de uma forma que eu não tenha vergonha, que eu não precisaria falar para ele, nós mentimos nisso. Não, a gente jamais quis que esse tipo de coisa acontecesse. Então, assim, no dia 2 de outubro de 2015, nós ficamos sabendo dessa pessoa que queria. E, assim, como a gente já estava muito dolorido da vida, de tudo que já tinha acontecido com a gente, eu falei assim, bom, se ela quiser realmente nos dar, beleza, mas se não quiser, tá bom, estou assim. Eu já tinha orado, já tinha entregue para Deus. E eu falei, não vou criar expectativa, não vou fazer enxoval, porque a gente já tinha passado, vou abrir um parênteses, a gente já tinha passado uma outra expectativa, no mesmo ano de 2015, de uma pessoa que falou que ia doar e na hora desistiu, porque essa é uma possibilidade. Então a gente já tinha feito, era uma menina, um quarto com parede rosa, já tinha comprado todo enxoval rosa, estava a família toda envolvida, o enxoval todo preparado. E aí não aconteceu. Então, quando chegou a vez do Fernando, que a minha amiga me falou, eu falei, tá bom, seja feita a vontade de Deus, mas eu vou ver minha vida, não quero saber. E estava previsto o parto do Fernando para o dia 5 de dezembro. E eu tinha falado assim, bom, se um dia Deus quiser me dar filho dessa forma, tem que ser assim, porque... E foi desse jeito. Dia 2 de outubro, no dia do meu aniversário, eu fiquei sabendo. Quando foi no dia 15 de novembro, me ligam, tá tudo errado, a previsão, não é isso. O bebê já está quase nascendo, não passa dessa semana, vem para Marabá. E aí eu levei aquele choque, assim. A Vanessa e o Josiel já estavam morando lá, e a gente acabou indo. E aí eu encontro o Fernando. Na verdade, eu fui conhecer a mãe biológica no dia tarde, ela estava já tendo as dores do parto. E aí fui para o hospital com ela. Então fiquei lá como acompanhante, ao lado dela. Eu saí do hospital pior do que ela, parecia, porque a ansiedade de vivenciar toda essa situação foi muito difícil. A Vanessa brinca que parecia que eu que estava pós-cesariana, até meu andar estava assim. Que eu ainda peguei uma sinusite, que estava o ar-condicionado em cima de mim, e eu sem dormir naquela expectativa. E o Fernando foi esse amor à primeira vista. Para terminar, eu queria ler para vocês, que eu coloquei lá no Instagram, mas eu queria ler para vocês aqui. Eu aprendi a chamar à existência as coisas que não existem, né? E aí eu fiz um poema, uma poesia, um escrito, na verdade, não é a poesia, imaginando como seria o meu menino. Também tinha uma certeza louca no meu coração de que eu teria um menino. E aí eu resolvi escrever sobre isso. Meu menino, enfim, vou escrever sobre você com os olhos da fé. Gente, isso rapidinho, eu escrevi dia 6 de janeiro de 2015. Fernando nasceu dia 19 de novembro de 2015. Onde está, meu menino? Peça a Deus para te guardar. Você é fruto de oração e com certeza tem sido cuidado por Deus. Não sei quando chegará, só sei que seu brilho mudará minha vida e meu ser completamente. A palavra amor se tornou real. Você chegou. Sua alegria, sua fragilidade, sua força, seu andar, me fará ver a vida por um ângulo jamais imaginado. Meu menino, de sorriso largo, com carinha de gente boa, obediente, cheio de saúde e vigor. Venha logo, chegue logo. Nossos corações, meu, seu e de seu pai, terão alento. Você será como uma brisa bem fresca no verão e com certeza suprirá um lugar que é só seu em nossos corações. Meu menino, meu neguinho, não vejo a hora de te abraçar, de cuidar de você. Já é bem-vindo, já é amado. Venha logo. Seus pais te esperam. Te amamos, Rei Marco. Glória a Deus. Aí, gente, para terminar assim, eu queria ler com vocês Romanos 8:15. Eu li com vocês para a gente só lembrar daquilo, da bondade de Deus, de como Deus é fiel, como Deus é detalhista. Romanos 8:15. Amém? Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai.
Pastor Richard começou até falando desse versículo também. Eu ouvi essa história e achei muito interessante, né? Uma cerimônia na Roma Antiga era assim: quando os pais chegavam diante de uma cerimônia e a mãe colocava aquela criança dentro de um cesto, como se fosse um cesto. E aí o pai biológico, ele poderia rejeitar ou não aquele filho. Então era aquela cerimônia, no 9º dia, nessa Roma Antiga, eles faziam a cerimônia. E o pai poderia rejeitar. O pai biológico poderia rejeitar seu filho. Se ele achasse que ia ter algum defeito, se ele achasse que a criança ia dar algum problema, se ele não quisesse mais dividir a herança porque já tem outros filhos, ele poderia fazer isso. Só que com o filho adotivo ele não tinha esse direito. Em Roma, os romanos não davam esse direito, porque eles entendiam que uma vez que você adotou, você fez uma escolha. E aí é nesse contexto aqui que Paulo está falando. Que Paulo está falando assim, vocês não receberam um espírito de escravidão. Vocês receberam um espírito de Deus que os adotou e os chamou de filho. Ou seja, quando Deus fala isso para a gente, Ele falou assim, eu escolhi cada um de vocês. Então esse espírito de adoção, às vezes a gente não entende, porque no nosso contexto social, às vezes a adoção é vista meio que de forma um pouco pejorativa. Né? Eu lembro assim, brincando com meu irmão, e vejo que muita gente às vezes faz isso, né? Queria irritar o caçula, falava, você não é filho, não, você é adotado. Então, assim, às vezes no nosso contexto a gente vê isso. Às vezes a gente sofre um pouco de preconceito, sofre, mas é uma coisa que nós sempre escolhemos a não nos vitimizar. A gente nunca quis ser olhado assim, coitadinho, tem filho. Ou então, mas ele é adotivo. Não, o Fernando sabe que ele é nosso filho, que ele é amado, que ele não nasceu do barrigão, né, filho? Você nasceu do coração, né? Ele sabe do jeitinho dele, ele sabe disso. Mas nos vitimar por isso a gente nunca quis. E também não há motivos, porque quando a gente olha para a Bíblia, Deus nos deu esse espírito, Ele nos deu o espírito de adoção, ao qual que nos fez chamar Abba Pai. O que é o Pai? Paizinho, é um pai de intimidade. E é esse Deus que a gente serve, é esse Deus que a gente ama, é esse Deus que faz milagre e faz da maneira dele, né? Por muito tempo, de repente, o nosso jeitinho ou o nosso sonho era mas Deus mostrou que Ele é soberano e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Irmãos, para finalizar, em nenhum momento sobre adoção a gente colocou a respeito de cor, de parecer com a gente, não. A gente queria ser pai e ser mãe. E aí assim, Deus ele foi tão detalhista, tão tremendo, que o Fernando, ele é canhoto igual a mim. O tipo sanguíneo dele é igual ao da Renata. Algumas características nossas, ele já tem. E quando a gente está andando por aí, algumas pessoas, mas como que parece com você? E a gente até já cansou de tentar explicar, porque dá mais trabalho explicar do que ouvir, é legal, parece comigo. Então assim, como que Deus, Ele é detalhista nessas coisas, né? Como que Deus cuida, como que Deus ama da nossa vida. E essa questão da adoção, né? Hoje eu sou pai. E o Fernando, ele tem um pai, e ele é meu filho. E isso que é adoção. Às vezes a gente olha para a adoção, a gente pensa, eu vou tirar alguém das ruas, eu vou ajudar alguém. Não, eu tinha um lugar que estava vazio aqui e o Fernando tinha um lugar vazio. Eu preenchi na vida dele e ele preencheu na minha vida. Adoção é uma via de mão dupla, isso é adoção.